E hoje é dia de Drops Cósmico, domingo 9 de novembro de 2025, domingo dia do Sol, aquele que é o centro aqui do nosso universo astrológico e também do nosso universo de vida, né? Mas o assunto de hoje não vai ser sobre o Sol. O Sol está em Escorpião, a gente já falou bastante sobre isso, a gente está na temporada solar é, escorpiana e na temporada lunar de Libra. A gente está na lunação libriana, não vamos esquecer sobre isso. A lunação escorpiana começa no dia 20 de novembro e o Sol entra em Sagitário no dia 21 de novembro. Olha só. É aquela combinação de duas energias acontecendo. A gente falou sobre isso no Drops da Lunação Libriana. Se você ainda não ouviu, te convido a ouvir, porque esse Drops ele é válido para o mês todo. E a gente conversa aqui então também sobre essa combinação de dois signos, né? Duas temporadas em signos diferentes, mas são signos de sequência, né? Então tem aqui um convite de desenvolvimento, mas são olhares que acabam que dão uma certa equilibrada. A gente está falando de equilíbrio, a gente também está falando de Libra, né? Então, essa é a alunação libriana, o Sol está em Escorpião, mas o assunto de hoje é esse planetinha aqui, ó. Tá vendo? Eu trouxe aqui para vocês uma foto da NASA do planeta Vênus. Vênus, então, é o assunto de hoje. A gente vai falar sobre o movimento de Vênus é, em Escorpião. Ele chegou em Escorpião dia 6 essa semana, fica até o dia 30 de novembro. E nessa temporada que ele passa por Escorpião, faz alguns aspectos muito importantes. O principal deles é uma quadratura com Plutão, que ficou exata ontem. Então, vocês estão vendo aqui, é um drops em vídeo, então a gente vai ver o mapa desse momento. A gente também vai falar sobre esse ciclo de Vênus com Plutão, muito importante, que começou lá em dezembro. Então, a gente também vai trabalhar ciclos aqui, né? Porque vocês sabem que a minha proposta é a gente reconectar com os nossos ciclos naturais, então não só aqueles que estão lá fora, mas que também estão aqui dentro da gente. Então a gente tem os nossos ciclos, reconectar com esses ciclos, essa é sempre a minha proposta. Então a gente vai falar sobre o ciclo de Plutão e Vênus para entender o que que é que está acontecendo aqui nesse momento. E essa quadratura, ela tem um efeito, vamos dizer assim, é, estendido por essa temporada de Vênus em Escorpião até até final de novembro. É, ele dá um start, porque Vênus entra em Escorpião e já entra em quadratura com Plutão. Então, vamos dizer assim, a toda temporada de Vênus em Escorpião vai estar matizada, né, por essa quadratura de Plutão. Mas tem outros aspectos importantes que a gente vai falar, né, dentro dessa temporada, então, venusiana escorpiana, teremos Mercúrio retrógrado, teremos um contato com Urano, em oposição a Urano, teremos também o triângulo de água, esse que a gente vem falando aqui já há algumas semanas, e ela ainda vai estar ativa por algumas semanas, e vai estar ativa até o ano que vem, né? Já falei um pouco sobre isso, mas eu ainda quero me aprofundar. Mas hoje a gente vai falar também esse contato de Vênus aqui com esse triângulo de água, que está sendo ativado já há algumas semanas com a chegada dos planetas no ponto ali que faz o triângulo. Inclusive, falei ontem, num Drops, ontem não, sexta-feira, num Drops de sexta-feira, eu falei sobre a ativação através de Lilith, que também é um ponto aqui de poder e também é um ponto da nossa energia feminina, assim como Vênus. A gente vai falar também sobre a qualidade de Vênus em Escorpião, então qual é a diferença aqui né, nessa transição entre Libra e Escorpião? E vamos falar então, sobre essas qualidades aquarianas, escorpianas, essa quadratura, enfim, vamos conversar sobre todos esses assuntos. Eu espero que através desse Drops, você então também faça suas reflexões das suas energias venusianas. Vamos entender um pouquinho melhor o que que é isso. Se você tem dúvidas sobre isso, me escreva, me manda mensagens, enfim, estou à disposição para a gente poder conversar melhor. É importante que você
entenda o que eu estou falando, né? E também possa aqui absorver as informações como reflexão. Mesmo que você não entenda aqui, não tem problema. Se você não entende as partes técnicas, não se preocupe com isso. Fique focado aqui na mensagem que o céu está querendo trazer para você. E o que você receber de compreensão é isso mesmo, é o que você precisa nesse momento. Não se apegue para entender todos os detalhes do que a gente vai conversar aqui hoje, que essa conversa aqui é longa, ok? Então, vamos lá. Quando a gente está falando, então, de uma Vênus saindo, né? Saindo de Escorpião, saindo de Libra e caminhando para Escorpião, o que que isso significa, né? A gente tem uma Vênus em Libra. Primeiro, o que que significa quando a gente fala da função venusiana? Voltando, que a gente está sempre conversando, eu estou sempre lembrando isso aqui para vocês, né? A gente tem o Sol e a Lua, que falam da nossa essência, e aí a gente tem os três planetas pessoais que vão representar, por correspondência comportamental, é, três funções que todos nós temos e que atuamos dentro do nosso cotidiano como forma de representação da nossa individualidade. Então, isso é muito importante a gente pensar. Então, quando eu estou falando de Mercúrio no céu, eu também estou falando em correspondência das nossas qualidades de fazer trocas, de comunicar, de conectar com as pessoas, de interpretar o mundo e a mim mesmo. Então, quando eu falo de Mercúrio, Mercúrio está em Sagitário, está com essa qualidade. Quer dizer que essa qualidade que ele está nesse momento tem uma certa correspondência com essas minhas funções mercuriais no meu cotidiano. E esse é o grande trabalho que a gente deve fazer aqui. Toda vez que a gente está falando da energia astrológica, a gente traz para a gente e identifica como é então que eu estou reagindo a essas energias que estão aqui disponíveis para mim. Então, esse é o trabalho que eu estou sempre convidando vocês para a gente poder fazer e poder se conectar. Quando a gente está falando, então, da energia de os três planetas pessoais, Mercúrio, Vênus e Marte. Mercúrio, então, é essa troca, conexão, é a conversa, a interpretação, é como eu aprendo, como é que eu ensino, como é que eu me comunico, enfim, é essa forma de comunicação. Como é que eu acesso, né? Como é que eu faço a minha comunicação, não só externa, interna, mas também interna, né? Entre os níveis internos que a gente tem. Quando a gente tem, então, Vênus, que fala sobre a nossa fidelidade a nós mesmos, ao tudo que é aquilo que eu valorizo, a tudo que eu gosto, do jeito que eu gosto. Como é que eu uso e trabalho com as minhas habilidades e capacidades individuais de fazer gerar matéria, de trabalhar a minha energia. A gente vai falar mais sobre esse Vênus. E quando a gente está falando de Marte, a gente está falando então da nossa maneira de tomar ação, de ir e fazer acontecer, de defender e conquistar tudo aquilo que a gente quer, que a gente gosta. É, de nos afirmar no mundo. Então, é aquela energia que vai e acontece no mundo. Essas três funções, elas não estão separadas, né? A gente fala delas separadas, mas elas acontecem o tempo todo. Elas definem a nossa individualidade. E talvez, e eu realmente acredito, né? Uma as funções venusianas são as que mais nos definem, porque é a partir dela que eu expando essas outras qualidades, essas outras funções, tanto mercuriais quanto marcianas. As funções venusianas, elas vão falar, então, como eu disse, sobre tudo aquilo que a gente, qual é a nossa escala de valor para as coisas, né? Do quanto que eu gosto, que eu não gosto, quanto que eu valorizo, eu não valorizo, o quanto que eu estou conectado com o meu corpo, uso e desfruto do meu corpo, e isso eu estou falando de todos os meus sentidos, de trabalhar os meus sentidos a favor da vida,
da minha vida, do meu ciclo, do meu processo, do meu corpo humano. E aí, então, é uma grande conexão. Então, quando a gente fala de Vênus como o planeta do amor, a gente está falando desse amor que é o da fidelidade a mim mesmo. Esse amor que por mim transborda, que por mim, né, quando eu consigo estar vivendo nele, eu consigo então compartilhar, me doar ao mundo, construir, ahn, fazer a troca do outro, né? Estar no movimento do equilíbrio libriano, que é um outro ponto, né? Vênus rege dois signos, Touro, na sua perspectiva do tom da energia feminina, e em Libra, no tom da energia masculina, porque existe ali uma ação, né? Quando a gente está falando em Libra, e quando a gente está falando em Touro, a gente está falando de um processo de receptividade no sentido de integração com o nosso corpo mesmo, né? Então, a partir disso, me coloco criativa, me coloco fértil para o mundo. É muito bonito a gente pensar dessa forma, porque assim, muito se fala, ok, ali, porque o Vênus representa a nossa consciência da energia feminina, né? Que vai estar em outros pontos também do nosso mapa, mas e faz um parzinho, né, com Marte. Então, que a gente chama dos amantes cósmicos. Eu já falei deles aqui em diversos momentos. Esse ano, principalmente, eles fizeram um encontro aqui, né, no céu. Então, teve uma conjunção, começaram um novo ciclo. Então, tem o encontro dos parceiros cósmicos. Então, quando um fala sobre a energia masculina e um fala sobre a energia feminina. Essa energia yin e yang que todos nós temos. Não podemos esquecer, não confundir quando a gente está falando de energia feminina com mulher, quando a gente está falando de energia masculina com homem, não. É essa energia que compõe é, esse elemento único que nós somos e que nós constituímos dentro de nós. Quando a gente fala de linguagem de amor, a gente vai falar da lua, que é ali onde a gente se conecta com tudo que nos nutre, com tudo que a gente que cuida, com a nossa segurança em termos e também em pertencimento a algo, é a Lua. No caso de Vênus, então, a gente vai falar desse amor que a gente tem a partir de do quanto que a gente desfruta e usa da vida que tem em nós. E quando a gente, então, vive e proporciona e permite esse processo, então, dessa conexão, dessa fidelidade, porque eu acredito em mim, eu vou fazer porque eu acredito que eu vou saber fazer, que eu vou ter autonomia. A gente vai falar sobre isso, porque tem a ver com Plutão. Então, quando eu estou fazendo esse movimento dentro de Vênus, eu então me fortaleço, tenho, vibro, e então eu estou conectado com a vida. Então, eu me conecto com a abundância da vida. Por isso também que é o planeta da abundância. Então, quando a gente vai falar sobre abundância dentro do mapa, quando a gente vai falar sobre a abundância da vida que a gente está buscando, em todos os sentidos, a gente vai falar de Vênus, porque tem a ver com essa conexão. E não é porque não é um desejo infantil de algo, é uma conexão, é uma atração, um magnetismo a partir dessa vibração e dessa conexão que eu tenho com a vida a partir do meu corpo. Então, assim, é uma conexão muito interessante. Então, a gente tem que pensar qual é essa, essa qualidade da nossa Vênus. Quando a gente conecta com essa qualidade da nossa Vênus, então, quando eu respeito a qualidade da minha Vênus, quando eu trabalho a qualidade do meu Vênus, quando eu estou nutrindo, cuidando e prestando atenção, sendo fiel a essas qualidades que me representam, tudo entra num processo magnético de eu receber, a vida provém, né? Eu falo, a vida provê aquilo tudo que eu preciso. Eu não preciso ficar no olhar da escassez. E esse é um outro ponto. Porque Vênus, aonde quer que passe pelo seu mapa, em qualquer trânsito, em qualquer momento, vai estar te perguntando: você está desfrutando da vida aí neste lugar?
Ela vai sempre falar sobre desfrute. Você está desfrutando de tudo que você tem e o que que a gente tem? A gente tem as nossas qualidades, as nossas capacidades, as nossas potencialidades. Isso é o que a gente tem. Ah, sim, a gente tem as coisas materiais também, que são construídas a partir de. Tem os nossos afetos, que são construídas a partir de. Então, também tem os nossos relacionamentos, a partir de. A partir dessa fidelidade que eu tenho a mim mesma. Então, esse Vênus em Escorpião está fazendo uma oposição. Então, tá no signo complementar ao que ele rege, que é Touro, que fala sobre essa primeira conexão que a gente tem com o nosso corpo, essa fidelidade, esse amor maravilhoso. Em Escorpião, nessa oposição, o que que a gente tem? A gente tem um Vênus que está buscando a intensidade disso tudo, a profundidade disso, a partir do encontro com o outro, a partir da minha entrega, a partir do meu mergulho que eu faço. Esse outro que a gente fala, nesse caso em Escorpião, pode ser em mim mesmo. Então eu faço o meu mergulho adentro de mim e vou buscar tudo aquilo que eu estou guardando, que eu excluí, que eu não quis ver, etc. Que a gente já falou um pouco sobre isso aqui, nos últimos drops, né? Da qualidade de Escorpião, do mergulho dentro das emoções, dentro das memórias, dentro das nossas águas. Importante para a gente reconectar. E isso é muito fértil. Então a gente pode fazer isso e a gente pode fazer isso através do outro ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente está falando de um zodíaco, a gente está falando assim, nós não estamos falando de um tempo linear. É tão importante, por isso que é uma roda, por isso que é um círculo, por isso que é uma mandala. Porque se fosse é, primeiro isso, primeiro aquilo, a gente teria uma reta compartimentada em etapas. Não é assim que funciona. A gente tem tudo dentro de um círculo para mostrar que tudo é começo, meio e fim, tudo acontece ao mesmo tempo agora, tudo acontece em eixos. Por isso que é tão bonito estudar a astrologia e entender isso, porque a nossa, volta a nossa percepção para a vida, para os ciclos da vida, volta para os processos que a gente vive contemporaneamente o tempo inteiro, todos ao mesmo tempo agora. É lógico que a gente fala aqui, né, segmentado. Para quê? Para a gente poder conseguir fazer as nossas associações, as nossas interpretações. Mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando ele está em Escorpião, Vênus em Escorpião, então, oposto àquele signo que ele rege, ele então vai falar: olha, tudo isso que você construiu, tudo isso que você acumulou de energia, agora chega a hora da gente fazer o investimento, né? Então, por isso que também em Escorpião a gente tem aqui e Vênus em Escorpião é muito bom para os negócios, para o dinheiro, porque é aquele momento então que a gente, de certa forma, toma a realidade, né? E chega o momento ali da gente fazer bons negócios. Porque a gente já tem uma capacidade de entendimento de tudo aquilo que a gente de como é que a gente está usando. E por isso que ele questiona. Você está desfrutando de tudo que você tem? Você está vivendo, dando espaço para o prazer? E aqui é muito importante, eu vou antecipar uma fala que eu deixei aqui para o final, porque e eu comentei ontem, ó, no último Drops de sexta-feira, eu comentei sobre isso. Você está se dando tempo para você, de intimidade? Porque Vênus em Escorpião, ela quer uma intimidade. Ela quer ela quer aprofundar, ela quer confiança, ela busca verdade, entrega, fusão emocional com o outro, tem uma paixão envolvida, tem a vulnerabilidade, como todos os lugares de água, né? Todos os signos de água, Câncer, Peixes e Escorpião, todos eles vão falar sobre isso. É, E aí tem a busca da intimidade. Essa busca da intimidade não é só com o outro, é com a gente mesmo. Então, você está se dando tempo para essa intimidade, para você mesmo, com você?
para vivenciar, para se desfrutar. Você está desfrutando de você, com você? A gente pode fazer isso de tantas maneiras, né? Aí vai depender muito das qualidades de cada um, de cada Vênus de cada um, né? Ah, quando a gente faz o estudo da Vênus, e eu tenho um atendimento astrológico que chama Júpiter e Vênus, o ponto da abundância e da prosperidade no mapa. E a gente faz esse trabalho da deusa e da sabedoria, né? Nessa perspectiva desses dois planetas. E aí a gente vai então entender a fundo as qualidades desses dois planetas dentro do nosso mapa e como então que a gente faz essa conversa para o mundo, sabe? Como é então que a gente vai se colocar através dessa energia. Aqui é muito importante porque é, como é que a gente vai viver essa intimidade, essa profundidade, essa fusão emocional, tanto com o outro quanto com a gente mesmo, vai depender das qualidades, porque cada um tem uma vontade, cada um tem um desejo diferente, né? Faz sentido, um pouco mais aventureiro, um pouco mais caseiro, carinhoso, um pouco mais hum, agitado. Enfim, cada um tem uma qualidade. A gente vai encontrar várias qualidades e em vários níveis, e isso a gente estuda lá nesse atendimento de Vênus, né? Mas aqui eu deixo o recado para você buscar. Então, vamos conhecer um pouco mais a gente. A gente sabe isso de forma intuitiva, não preciso da astrologia para falar. A astrologia só é uma ferramenta para trazer isso por escrito ali, de uma forma um pouco mais concreta, que fica mais fácil. Eu falo, ah, sim, me identifico com isso. Ah, sim, me identifico com essa imagem de Vênus. Ela só facilita essa identificação, mas a gente sabe por natureza, né? Não se engane. Então, assim, a gente tem uma Vênus que sai de Libra, que está buscando equilíbrio, que está falando sobre, ok, vamos ajustar aqui o que eu gosto, o que eu não gosto, a gente precisa encontrar esse ritmo do movimento do equilíbrio, mas tem um ideal de harmonia, tem uma coisa de beleza externa, tá num acordo. E aqui, quando ela entra em Escorpião, é como se a gente já tivesse feito as escolhas. A gente já fez as escolhas. E aí, então, é a hora da entrega. Então, é aquele belo momento para os encontros, para os parceiros, né? Para os romances, sim, porque aqui é aquele momento, mas se a gente não fez o trabalho anterior, chega o momento da cobrança e a gente vê a sombra, né? A parte não tão elevada, não tão sofisticada, vamos assim dizer, né? Da energia de escorpião que vai vir aqui então para o controle do outro, para manipulação, para o medo, porque vai ter esse mergulho. Vai existir esse mergulho dentro dos nossos valores, de tudo que eu gosto, de tudo que eu sinto, de toda a minha paixão. E aí, se eu não faço esse trabalho comigo mesmo, o que que eu faço? A gente já sabe, a gente projeta no outro, né? Então, eu delego o meu poder ao outro também. Ou eu quero ter poder sobre o outro. E quando a gente está falando de poder, a gente está falando de Plutão. E aí eu vou compartilhar com vocês o mapa de Vênus com Plutão. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse ciclo aqui tão importante. Eu espero que dê tempo, porque hoje tem coisa pra caramba pra gente conversar, né? Vou marcar aqui Vênus e Plutão no mapa, para a gente poder conversar sobre eles. Deixa eu. Ó, Vênus. Opa, deixa eu fazer isso melhor. Vênus está aqui em Escorpião e tá fazendo uma quadratura com Plutão em Aquário. Quadratura é um ângulo de 90 graus. Quando a gente fala de quadratura, a gente está falando de uma mudança de direção. Eu sempre chamo atenção para isso, para os aspectos. Então, quando eu estou falando de aspectos, para vocês se ligarem. Então, a gente tem. eh, Quando a gente está aqui numa quadratura, a gente está falando que, de repente, a gente está numa beiradinha de uma esquina. Pensa numa esquina, 90 graus. Então, a gente está vindo aqui. Chegou aqui, eu falo, opa, eu vou ter que mudar de direção. Para eu fazer isso aqui, para eu mudar essa direção,
eu preciso fazer alguns ajustes. Eu preciso tomar algumas atitudes. Então, nesse momento, é como se fosse uma lua crescente ou uma lua minguante, que são essas quadraturas que acontecem entre o Sol e a Lua, por exemplo. A gente pode pensar da mesma maneira. Quando a gente está falando de quadratura, então veio de alguma conjunção que Vênus e Plutão fizeram. E essa conjunção, ela aconteceu, então a gente vai voltar. Deixa eu lá nesse mapinha. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu consigo. hum, Aqui. É, aconteceu em 7 de dezembro de 2024. Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. Aconteceu em 7 de dezembro de 2024. A gente teve Plutão e Vênus se encontrando a 00:23. Em 2024, quando Plutão entrou a primeira vez em Aquário, Vênus também encontrou com Plutão em Aquário. Isso aconteceu em fevereiro. Vou mostrar esse mapa aqui para vocês. Aconteceu aqui em fevereiro. Aqui, ó. Os dois estavam no 00:52. 17 de fevereiro de 2024. O ciclo continuou e eles se encontraram novamente, então, em dezembro. E agora a gente está lidando com esse ciclo. Então, esse ciclo que começou em dezembro de 2024. O que que a gente tinha aqui, então, né? Quando a gente está falando de energia de Aquário, um Plutão em Aquário. Plutão, uma energia de poder. O nosso poder interior, individual. O quanto eu consigo estar. E aí, preste atenção, tanto que isso conversa com a energia venusiana. Plutão conversa com as energias das nossas qualidades individuais. Toda vez que ele tem toques dos planetas pessoais, então vai despertar o poder que temos dessas funções. Ou, melhor, o tanto que estamos ou não vivendo o poder dessas qualidades. Quando a gente fala de poder, a gente está falando de autonomia, de estarmos dentro da nossa individualidade, no uso da nossa individualidade, no trabalho da nossa individualidade. A gente está falando do meu poder de escolha, do meu poder de estar presente com como eu sou. E então eu respeito o outro como o outro é. A gente está falando de liberdade. E aqui a gente vai então precisar quebrar algumas crenças que nos prendem a alguns sistemas, a alguns grupos, ou que nos prendia até então, para que a gente então esteja na nossa maior autoridade, na nossa maior presença, na nossa autonomia, com o nosso poder. Então, vai questionar valores, vai questionar lugares aonde eu estou, vai questionar relacionamentos que eu estou vivendo, Plutão e Vênus, que se estão ou não me favorecendo estar dentro da minha autonomia. Então, também vai falar sobre controle e sobre manipulação. Eu querendo controlar o outro, manipulando o outro querendo me controlar e me manipular, o tanto que eu estou dedicando o meu poder ao outro, o quanto eu estou delegando o meu poder ao outro ou não. E aí são esses trabalhos, toda vez que a gente tiver, então, um encontro de Vênus e Plutão, a gente vai ter esse tipo de questionamento. E aí a gente pode ver, sim, né, cenas dramáticas, né, cenas é, ciumentas, possessivas, dentro dos relacionamentos e etc. Então, volte em dezembro de 2024,
Veja quais são as anotações que você fez, veja o que você estava vivendo naquele momento, veja quais são os questionamentos daquele momento em relação às qualidades venusianas, aquelas que a gente falou no início do vídeo. Qualquer coisa, volta aqui e retome as qualidades venusianas do seu escala de valor, da sua autoestima, do seu trabalho com você mesmo, com o uso do seu corpo, com desfrute. Porque ali começou algo, começou um novo ciclo. Já tinha tido um encontro lá em fevereiro que já tinha indicado. Foi o primeiro encontro de Aquário em Plutão, de Plutão em Aquário. Aí aqui já foi o segundo. A gente está caminhando para o terceiro, né? Daqui a pouco Vênus vai chegar em Aquário e vai encontrar é, com Plutão. Então, em fevereiro, em dezembro, a gente começou um ciclo aqui de desmembramento, de desconstrução de alguma coisa. Esse Vênus, durante o ano todo de 2025, a gente falou bastante, vem numa construção, numa crescente tão maravilhosa, né? Com vários aspectos importantes, e fazendo esses aspectos foi crescendo. Então, a gente está com uma Vênus no céu, representando assim, em nós, essa qualidade está muito potente, está madura. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que me faz bem, mas o que que eu ainda não estou fazendo? Aí a gente teve, então, como parte do ciclo, então os dois se encontram, conjunção. Aí a gente tem uma primeira quadratura, como se fosse uma lua crescente. Vamos ajustar aqui o ciclo. Tananã. Isso aconteceu 9 de junho de 2025, quando Vênus estava em Touro. Vênus em Touro. Ai, aqui eu não sei se vai mostrar. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Vênus estava em Touro, aqui, e estava fazendo a quadratura com Plutão. Então, eles se encontraram aqui, caminhou até Touro. É uma quadratura, então a gente fez alguns tipos de ajustes. Algumas coisas aconteceram ali em dezembro, definindo essas questões que a gente estava trazendo. E também aqui a gente vai poder considerar relações afetivas, eróticas, vínculos e associações de trabalho, de funções sociais, a gente pode considerar também. Primeiros ajustes, então vai lá na sua agenda, 9 de junho. Depois a gente teve é, a oposição, que é quando então a gente tem, e a gente falou sobre isso aqui, é, que aconteceu 27 de agosto. Volte aí nos drops, tem sobre isso. Então a gente tem uma Vênus em oposição a é, uma Vênus em Leão, em oposição, estou procurando aqui, Vênus em Leão, em oposição a Plutão em Aquário. Oposição, quando a gente está falando de dois planetas, a gente está falando então de um confronto, né? Então, nesse confronto, eu tenho uma realidade. E aqui, então, em agosto, algo ficou claro, a gente teve uma visão. Quando a gente está falando de Plutão, também a gente está falando de visão. Plutão tira tudo que estava lá escondido e traz para a superfície. Então, toda vez que a gente tem toques em Plutão, a gente também tem toques, é, às vezes não tão assim legais, vamos assim dizer, é, com algumas verdades, verdades que estavam guardadas, né? Sobre questões que estavam guardadas. Então, é, traz para a superfície coisas que estavam lá, querendo ser escondidas, né? E a gente está falando também de escorpião. Então, a gente vai falar aqui também sobre histórias, sabe? Memórias, emoções. Ok, pode acontecer sim, de subir. Violências, abusos, sabe? De tons sexuais, inclusive. E então pode subir a nível coletivo, a gente pode ter esse tipo de noticiário, né? Mas aqui também com a gente, porque a gente está lidando aqui com alguns tabus. A gente já está lidando com alguns tabus com essa Vênus em Escorpião, né? E a gente já vem falando sobre isso há algum tempo. Então aqui já é uma quadratura minguante, então aqui a gente já está como se a gente estivesse numa lua minguante.
que é aquela hora da assimilação do ciclo, que a gente começou lá em dezembro, veio fazendo todo o trabalho durante o ano, e aqui então a gente começa a assimilar esse processo de transformação, porque porque Escorpião e Plutão fala sobre transformação e de retomada de poder que a gente começou lá em dezembro. Muito bom a gente olhar assim, é, os ciclos as conversas dos planetas, eles têm um ciclo. E nesse ciclo a gente pode trazer ele para a nossa vida. Então, essa é a minha proposta de hoje, pegar essas datas, dezembro, se você quiser até pode pegar fevereiro de 2024. Dezembro, depois junho, depois agosto e agora. E logo mais, Vênus vai encontrar com Aquário e a gente vai começar um novo ciclo que vai ter a ver com esse empoderamento e etc., mas aí já é aquela voltinha da espiral acima, né? Então a gente vai, chega no mesmo ponto, mas acima. A gente já amadureceu muitas coisas, a gente já fez muitas alterações, muitos novos acordos, muitos novos ajustes, a gente já retomou, já reconectou com muitas qualidades venusianas da gente, então a gente está pronto para começar um novo ciclo. É assim que funciona, né? O que mais que a gente tem, então, nesse céu, né? A gente tem um Mercúrio que está entrando em retrogradação hoje. Esse Mercúrio ele está em Sagitário, vai voltar para Escorpião. Então, Vênus vai passar por esse espaço onde ele vai fazer a retrogradação nos próximos dias aí, né, até final de 30 de novembro. Então, a gente também é, tem a possibilidade de poder falar com o outro, de falar também com a gente intimamente, de uma forma muito mais profunda, muito mais verdadeira. O Mercúrio em Escorpião é muito sincero, muito direto também, apesar de emocional. Então aqui também vai ser um exercício, né? Porque o quanto que a gente está exercitando esse Mercúrio, no amadurecimento desse Mercúrio, vai refletir dentro dos nossos relacionamentos, seja com a gente ou seja com o outro. E aí a gente ainda tem o triângulo de água. Ele vai entrar nesse triângulo que está aqui hoje entre Lilith, Júpiter e Saturno. Esse triângulo de água que vem acontecendo há algumas semanas, é um grande convite para a gente para retomar o nosso poder do nosso emocional. Reconhecer que o nosso emocional faz parte da nossa mente inteligente. Que é todas essas mentes que a gente tem, não só a racional, né? A física, enfim, a espiritual, em todos os níveis que a gente tem. E esse triângulo é uma grande estruturação. A gente não pode esquecer que é a partir da água que nasce a vida. Por isso, o zodíaco, sempre quando a gente tem um signo de água, a gente tem o de fogo logo depois. Representa isso, das águas, então do útero ali, das águas do útero, nasce uma vida. Esse trabalho que a gente está sendo convidado a fazer durante várias semanas, com cada um dos planetas tocando esse triângulo entre Júpiter e Saturno, esse trabalho. É um trabalho que estamos sendo convidados a fazer de estruturação do nosso emocional no nível extremamente profundo, porque todos esses planetas eh, que falam sobre as nossas funções individuais, humanas, estão em Escorpião. Então, é um trabalho profundo da gente fazer com a gente mesmo, de reconexão com as nossas partes, de fazer dos nossos relacionamentos processos de transformação e nos colocar em transformação, numa grande estruturação emocional que a gente está fazendo. Seja em Câncer, com Júpiter, ali na reconfiguração das histórias da nossa vida, do nosso passado, dos nossos espaços sagrados e seguros e familiares e íntimos que a gente tem com aqueles que somos afim, seja ali em Peixes,
naquele mundo que a gente carrega dentro da gente, né? Do coletivo todo que a gente carrega dentro da gente e que fala sobre conexões em vários níveis, não só no nível aqui material, no nível de terra, mas também em outros níveis possíveis, telepáticos, emocionais, né? É importante porque Saturno aqui está fazendo esse trabalho, está trazendo para a gente a realidade dessas outras conexões. Está falando da nossa individualidade dentro desse todo, e de como a gente atua. Está fazendo uma limpeza, e ele está fazendo uma retrogradação aqui em Peixes, né? Ele vai entrar em movimento direto daqui uns dias, e aí ele vai caminhar até chegar em Áries ano que vem para poder a gente dar entrada definitivamente em todos os processos que a gente já tem visto. Mas nesse momento, então, fazendo esse triângulo e com Vênus sendo o último planeta, né? A gente já teve o Sol, Marte, Mercúrio. Mercúrio vai passar 3 vezes na sua retrogradação. Lilith agora, que a gente está vivendo nesse momento, a gente vai ter o último planeta, que vai passar por esse triângulo, que vai formar esse grande triângulo de água, que é Vênus. Logo, Vênus que fala sobre esse amor, sobre essa fidelidade. E em Escorpião tem toda essa característica da profundidade, da intensidade, da minha troca apaixonada, da minha troca verdadeira. Olha, olha que incrível que é isso. Então, todo esse processo, e quando a gente está falando em triângulo, é um grande presente dos céus que a gente tem, que promove uma movimentação, que promove uma ação. Um triângulo é o início, né? Faz parte do processo do ciclo que vai dar numa quadratura, que são atitudes, né? São mudanças. Então, durante esses triângulos de água que a gente está vivendo agora, a gente está fazendo um convite, está recebendo um convite de estruturação desse emocional. Como é que a gente está fazendo esse trabalho? Como é que a gente está, então, lidando? Como é que a gente então está recuperando? é, Deixa eu parar aqui a apresentação para vocês. Como que, então, a gente está recuperando esse nosso poder do emocional da nossa vida? E aí ainda tem um contato de Vênus com Urano. Esse contato de Vênus com Urano voltando para Touro, que ele acabou de voltar para Touro, última passagem, né, dele em Touro, fechando um ciclo que começou em 2018. Então, todos os últimos encontros de Vênus e do ciclo de Vênus com Urano, desde 2018 desde 2019 para cá, tem sido em Touro. Essa oposição com Urano, a gente vai falar mais dela até mais para frente, vem para falar sobre, olha, precisa libertar. E nem toda libertação é sobre destruição. A gente pode transformar, ou a gente pode deixar, ou a gente pode inovar. E esse contato com o Urano tem muito a ver com isso. Então, o quanto também que a gente está se permitindo inovar, trazer novidade dentro dos nossos relacionamentos, dentro dos nossos processos, que não necessariamente precisa ser totalmente de uma destruição para recomeçar do novo. Tem um processo de libertação afetiva também, né? Então, dessa questão de não ficar prendendo o outro, porque aí vai muito do processo de respeito com a gente mesmo, né? Então, quando a gente se vai fazendo trabalho com a gente de reconhecimento, de amor, de fidelidade, a gente reconhece que o outro também está fazendo o mesmo trabalho. E aí, então, a gente não tem dificuldade, né? Eu não quero controlar o outro, eu quero compartilhar com o outro. Eu quero dar o meu melhor de forma gratuita para o outro, né? Esses são os desafios aqui de uma Vênus em Escorpião, porque vai entrar muitas vezes em querer dominar o outro, em prender o outro, como essa forma de encontrar é, essa fidelidade. Mas essa fidelidade, ela só parte da gente com a gente mesmo, né? E é uma profunda transformação. Quando eu consigo me entregar, eu consigo estar inteira, eu consigo estar fiel a mim, e eu me entrego nessa gratuidade do relacionamento com o outro, é, eu me permito ser transformado pelo outro. Eu permito acessar todo, todo o encontro com o outro. Ele vai me trazer alguma novidade. E ele vai me transformar, porque ele vai me trazer algo novo que eu não tenho.
E aqui, esses aspectos também de Vênus, durante essa temporada, até 30 de novembro, fala muito sobre isso. Do quanto que a gente está se permitindo ou não. E o quanto é importante a gente poder fazer isso de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais fácil, um pouco mais inteiro. E se a gente não está conseguindo, então por quê? Porque esses processos, eles são de extremo prazer, de extremo desfrute. E por isso eles são também de extrema transformação, capazes de nos levar a algo completamente novo. E quando eu estou falando desse encontro, eu estou falando do encontro com o outro, sim, parceiro. Mas eu também estou falando do encontro que a gente tem é, com o nosso trabalho, com os nossos projetos, com o mundo que está lá fora. Como é que está esse desfrute? Vamos voltar, né, naquela conversa que eu falei. Como é que está esse desfrute? Como é que está esse uso? Porque é em Escorpião que a gente vai, então, pegar tudo isso que a gente acumulou em Touro, essa energia que a gente acumulou, que a gente construiu através da nossa experiência e transformar em algo novo, em quê? Em sabedoria. Esse algo novo que vem por aí é uma grande sabedoria, né? Por isso que a gente tem é, Sagitário logo depois, né? Regido por Júpiter, o mestre do saber, o mestre da sabedoria. A gente tem ali um horizonte imenso para desfrutar, para construir logo à frente, a partir de toda essa experiência que a gente acumulou. Aonde é que eu estou ocupando a minha energia? Ontem eu falei sobre isso, hein? No último Drops eu falei sobre isso. Eu falei sobre preocupação ou pré-ocupação da nossa energia. Então, do nosso trabalho, do nosso dinheiro, do nosso afeto, do nosso conhecimento, que são as nossas energias. Chega em Escorpião, o acúmulo que acontece em Touro, em Escorpião ele se torna um investimento para algo maior. E dali começa de novo um novo acúmulo. Esse é o processo, esse é o ciclo da vida, morte e vida. Bom, eu espero que eu tenha trazido para vocês boas reflexões, porque essa é a função aqui também, né? Essa reconexão com esse Vênus, e que durante esse processo aqui, você se permita se colocar nesse processo de transformação que Vênus em Escorpião traz, mas que também é muito fértil, é muito abundante, é muito maravilhosa. Essa Vênus em Escorpião, a gente precisa aproveitar. Ela é muito apaixonada, né? Ela traz um calor para as nossas relações também, que é importante a gente poder aproveitar, para ter prazer, para reconectar com o prazer, para colocar o prazer na nossa vida e para colocar esses pequenos momentos de intimidade, não só com o outro, mas com a gente mesmo. Reconectar com esses momentos de intimidade. Então é isso, esse é meu recado de hoje, através desse Vênus em Escorpião. É, Até 30 de novembro, quando ele entra em Sagitário, né? E quero saber de vocês o que tocou, o que fez sentido, o que não, quais são as dúvidas, pode deixar, manda para mim, manda os recados. E aí, até o próximo Drops Cósmico. Uma boa temporada de Vênus em Escorpião para vocês. Um grande beijo.